Próxima parada, a luta contra Li Pai Long, o zumbi chinês hollywoodiano. No mangá, o capítulo já começa com a turma do Yo assistindo ao filme dele no cinema, após receberem ingressos de uma pessoa misteriosa. Mas no anime, eles vão por conta própria. E só depois que a Ana ouve que o corpo do Pai Long nunca foi encontrado, o que é dito no mangá também, mas não é tão importante. E o começo do episódio vê o Manta recomendando fortemente seu artista marcial favorito pro Yo antes disso, tudo adição da adaptação. Isso inclui esse momento aqui... Eu não estou entendendo por que você quer tanto que eu vá assistir esse filme do Li Pai Long. Yo, Hã? eu queria muito que você soubesse do que eu gosto. Eu queria mesmo que você soubesse. Ah, tá. É mesmo? Que eu acho bem meigo e significante. É o tipo de coisa que realmente não me deixa odiar o anime, sabe? Enfim, as várias conversas sobre o Lee são iguais nas duas versões, com apenas uma minúscula diferença. Nas duas versões, a Ana teoriza que o Manta admira artistas marciais por ser baixinho e fraco, mas no mangá o Yo adiciona uma referência ao Gushi Kenji, do capítulo pulado. O Manta também era fã dele. Em seguida, eles saem do cinema, e no anime somente, são abordados por kyonshis aleatórios. Uma lutinha filler pra encher linguiça. Sabe, eu aposto que, sob outras circunstâncias, esse anime teria tipo 20 episódios fillers com kyonshis aleatórios pra deixar o mangá avançar mais. Medo, né? Tá, mas chega de postulações, porque tá na hora de Tao Jun entrar no pedaço e jogar o seu kyonshi pessoal, Li Pai Long, pra matar o Yo. E sabe, tem esse momento divertido no mangá que é cortado, em que a Jun expõe as pernas pra sacar seus talismãs e o Manta reage com vergonha dessa indecência. E ele me fez notar que, na verdade, isso é super constante no anime como um todo. Em vários pontos do mangá, o Takei interrompe o drama pra fazer uma piadinha, só por um quadro ou dois, e depois volta pra ele. O anime, às vezes, deixa isso acontecer, mas na maior parte do tempo corta essas piadas de interrupção pra deixar o tom da cena consistente do começo ao fim. Na minha opinião, os dois funcionam, mas é fascinante de analisar, porque é claramente um caso de estilo do mangaka versus estilo do diretor, sabe? É tão interessante. O anime também costuma cortar comentários da plateia, o que realmente não me incomoda em nada. Olha, eu adoro Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, mas eu sou o primeiro a admitir que comentários da plateia são 90% das vezes redundantes, só reforçando o que já tá na cara, e Shaman King sofre do mesmo mal, não neguem. E pois é, isso acontece com bastante frequência. As lutas do anime sempre têm menos comentários de plateia. Aí os dois lutam, oh não, a Midamaru não consegue manusear esse cano tão bem quanto uma espada, apanha, até que o Manta aparentemente foge de medo. Não é uma alteração muito importante, mas no anime, a Jun literalmente dá uma de Scar do Rei Leão e diz pro Manta: Fuja pra longe, não volte mais. Eu acho isso engraçado porque, sei lá, por que ela liga pro que o Manta faz? Sabe, quem é o Manta pra ela? Depois disso, o Manta sai à procura de uma espada de madeira, e é quando temos a maior alteração deste mini arco. No mangá, o Manta tenta pegar a espada do Ryu, esta é só a segunda vez que eles se veem no mangá, e o delinquente dá uma surra nele, várias e várias vezes, mas o menino não desiste, porque a amizade do Yo é muito importante. Até que o Manta, enfim, surta, ataca a gangue com um dicionário e pega o bendito pedaço de pau. Já no anime, o Manta tenta pegar a espada de uns delinquentes aleatórios. Assim como no mangá, ele não desiste e apanha bastante, mas ao invés de usar o poder do conhecimento para quebrar uns crânios, ele é salvo pelo Ryu, que depois leva ele de volta pro Yo e empresta a própria espada. É uma alteração bem curiosa. O meu palpite é que o anime tenha decidido que já tinha mostrado o Ryu como mal por tempo bastante e queria começar logo a estrada dele pra virar mocinho. Daí o Yo consegue cortar o talismã do Pai Long e libertá-lo do controle da Jun. E é quando ele entra em choque ao se lembrar da vida que tiraram dele. Literalmente, porque a família Tao matou ele pra dar de presente pra Jun. Primeiro, achei um desperdício o anime nem ter tentado adaptar essa montagem aqui dos momentos marcantes da vida dele. E segundo, no mangá é dito que o Pai Long está morto há 20 anos, o que dá a entender que ele foi morto 3 anos antes da Jun nascer, o que é confuso. Então ele não foi morto pra ser dado de presente pra ela, ele já era um presente guardado, uma lembrancinha de emergência, caso algum tal esquecesse de comprar presente pra uma festa. No anime, esse número é reduzido pra 17 anos, consertando o problema. Mas voltando um pouco, pra cortar o talismã do Pai Long, Yo e a Midamaru usam pela primeira vez um de seus ataques especiais marca registrada, o corte de Buda do vácuo, e o anime deixou de fora essa explicação de como ele funciona. Tá, aí o Li Pai Long sai do controle e Ana invoca o mestre dele, o Shamon, pra resolver a situação.
E o anime claramente queria correr pra terminar essa história no mesmo episódio e cortou um monte de diálogos do velho com o aprendiz, falando sobre a natureza da força e do espírito e das artes marciais, etc. Eu tô com preguiça de detalhar, mas eu acho engraçado o anime ter acrescentado aquela luta filler contra Kyonshis aleatórios no episódio anterior só pra cortar isso, que é muito mais interessante. As prioridades do anime, cara, elas são estranhas. Apesar disso, a aventura foi adaptada, em maior parte, bem fielmente. Mas falando em filler, vamos ao episódio 8, que é totalmente filler. Nele, a família Tao manda outra Tao pra matar o Yo, agora que a Jun desistiu. Gen, a personagem mais querida de todo o anime de Shaman King. Todo mundo conhece a Gen, ela é muito popular. Cosplayers a adoram, fanboys a adoram, praticamente o rosto da série. Ok, piadas à parte. Credo, até o Allen é mais memorável. Eu literalmente tinha esquecido completamente dela até fazer essa comparação. E eu não entendo muito bem a parceira dela. É uma ninja, mas claramente não é um fantasma. Mas não parece ser um Kyonshi. Mas tem que ser um Kyonshi, porque Oversouls não foram introduzidos ainda. E ela não tem a aura de Oversoul. E... sei lá, cara. Ah, já sei. Vai ver, ela é uma ninja de verdade, mas que finge ser um fantasma. Talvez a Gen nem seja uma xamã, só uma poser, uma xamã poser. É uma explicação perfeita. Afinal, que tipo de Tao ia andar por aí com uma ninja japonesa? Fala sério, né? Mas o episódio como um todo é só filler ruim. A única coisa relativamente não filler dele é que o Ryu, por admiração ao xamanismo do Yo, vira cozinheiro / empregado da família Sakura com aspirações de se tornar um xamã, o que só acontece um pouco depois no mangá e sob circunstâncias bem diferentes. Aliás, isso que o anime fez de adiantar o Ryu ficando amiguinho do Yo e da sua turma vai causar problemas no próximo arco, mas chegamos já nele. O episódio 9 é uma escolha de adaptação bem interessante. Nele, Yo se torna amigo de um xamã vindo de Hokkaido, chamado Horohoro, um Ainu. E não venha me corrigir dizendo que o nome dele na verdade é Horoke Usui, vocês sabem tão bem quanto eu, que isso só é revelado daqui a trocentos volumes. Que está na cidade para se preparar para a luta dos xamãs. Eles interagem, eles riem, eles dividem backstories, há desconfiança em cima das intenções dele, mas no final todos se juntam para enfrentar mais Kyonshis filler da família Tao e a amizade é firmada para sempre. Bem, isso é diferente do mangá, porque nele o Horohoro só é formalmente introduzido quando o Yo enfrenta ele no torneio daqui a vários capítulos, e só se torna amigo dele depois da luta. Acho que quiseram adiantar logo a estreia dele na história, porque o Horohoro é um personagem extremamente gostável e popular, e provavelmente marketável. Eu pessoalmente não vejo mal em fazer isso, e acho esse episódio muito divertido, mas já vi gente dizendo que achou um sacrilégio, então... Dito isso, o episódio não é totalmente filler, porque adianta alguns elementos da luta deles no torneio para introduzir o personagem direito. Em ordem, eles adaptam neste episódio. 1. Esta piada com o Horohoro achando que o Manta é um Koropokuru, que são fadinhas da cultura Ainu. 2. A explicação dele sobre a natureza dos Koropokurus e o fato do habitat deles estar sendo ameaçado pela urbanização. Dito isso, é extremamente resumido e o mangá entra em mais detalhes. 3. A declaração de que o sonho dele é criar uma plantação de fuki para os Koropokurus, assim como a reação do Yo e do Manta, julgando o sonho dele como sendo pequeno. 4. Esta cena em que o Horohoro é notificado de que o Yo e a Ana estão noivos e reage mal. E 5. Esta gag da Ana dando um mega soco no Yo vestida de dona de pousada. Neste episódio é porque o Yo tá relaxando com o treinamento, mas no mangá é porque, após ouvir a backstory do Horohoro, o Yo começa a chorar e diz que é ele que devia virar Rei Xamã. E é claro, o Horohoro vai continuar aparecendo nos episódios que se passam antes da estreia oficial dele no mangá, mas não vou ficar apontando sempre. Sinceramente, a única coisa no episódio que me incomodou de verdade é que, durante a luta filler obrigatória no final, o Horohoro incorpora a Kororo no snowboard. Isso é Oversoul, como aprenderemos semana que vem, e não devia ter sido apresentado no anime ainda. Faria mais sentido ele ter incorporado a bendita no próprio corpo mesmo. Como bônus, seria algo que só o anime teria. E pra encerrar este vídeo... Jesus amado, outro arco que foi tão mexido e remexido. Cara, dor de cabeça que foi comparar. Bom, logo de cara ele já é diferente. A história do mangá começa com o Ryu meio que andando por aí e só chateado por andar sendo tão humilhado por tantos adolescentes estranhamente fortes ultimamente. Mas como no anime isso não funcionaria, porque ele já é amigo de um desses adolescentes, ele simplesmente está fugindo de seu trabalho na casa dos Asakura porque desanimou. Aí os amigos levam ele pra um centro de boliche, igual nas duas versões, mas por ter introduzido o Ryu cedo demais na adaptação, o anime teve que cortar essa parte em que ele se apaixona pela Ana à primeira vista, segue ela até em casa e fica de coração partido quando descobre que ela já tem noivo, e pede pra ficar sozinho no centro de boliche, que é quando a história vai pra frente.
No anime, Yo e Manta vão no lugar pra procurar por ele e ele se esconde no banheiro feminino. E é aí que a história avança, quando ele é abordado pelo fantasma de um bandido de centenas de anos atrás, o Tokagero, mas que eu vou chamar de Lagartixa, como a nossa dublagem, porque é mais divertido. No mangá ele se manifesta pro Ryu como um esqueleto, mas no anime ele primeiro aparece em forma de, bem, uma lagartixa e depois como um reflexo. A versão esqueleto dele aparece mais tarde no anime, muito mais cartunesca do que no mangá, então foi mais uma escolha estilística do que censura, por assim dizer. Ah, e o motivo pro Lagartixa possuir o Ryu é mudado também. Também por causa do lance de terem adiantado a introdução dele na turma do Yo. No mangá, o bandido possui ele porque sente que ele tem tanto ódio pelo Yo / Amidamaru quanto ele mesmo. Mas como isso não funcionaria no anime, virou só um lance de eu sei que você quer ficar mais forte. Aí o Lagartixa começa sua vida com um corpo. E logo de cara tem uma alteração bem divertida aqui. Nas duas versões, ele exige pros amigos do Ryu álcool pra beber, o que confunde eles, porque o Ryu sempre foi anti-beber antes da maioridade. Mas no mangá, eles compram o álcool e o Lagartixa fica bêbado, enquanto que no anime eles dão refrigerante, o que deixa o Lagartixa super puto. Isso aconteceu porque é difícil mostrar menores de idade bebendo em anime, mas sinceramente eu achei a adaptação mais engraçada. E aqui... acho que é uma boa hora pra falar disso. Nas duas versões, o Lagartixa esfaqueia seu colega de gangue Muscle Punch, mas no anime, nenhuma gota de sangue sequer. Isso vai ser constante daqui pra frente. O anime muito raramente mostra sangue, enquanto que o mesmo é bem abundante no mangá. Eu não vou ficar listando toda vez, então este será o único aviso. Mangá, sangue, anime, quase nunca sangue. Estamos entendidos? Ok. E antes de seguirmos pro plot de fato, o anime corta uma cena não muito útil, mas bacaninha, em que o Manta pergunta pra si mesmo e pro Amidamaru por que ele repentinamente se tornou capaz de ver espíritos a partir da primeira história. Ele não conseguia antes. Não é respondido, mas é um bom plot point. Enfim, aí sim, enfim, o Lagartixa pega Harusame, pega o Manta de refém e segue pra se vingar do Amidamaru. E é quando começamos... Bom, deixa eu falar logo que, em geral, toda essa situação foi resumida para caber em um episódio só, e muitas falas foram cortadas. A maior parte delas não fez falta, eram só personagens reforçando coisas que já estavam claras, como eu falei antes, mas algumas fizeram. A mais imediatamente perceptível quando se lê o mangá são os momentos do Lagartixa explicando sua visão de mundo, de como ele o acha impiedoso e como acredita que devemos responder na mesma moeda, as atrocidades que ele cometeu na vida, culminando na revelação de que a infância dele foi tão miserável que ele teve que canibalizar a mãe para sobreviver, o que choca a todos. Provavelmente isso tudo foi julgado como sendo dark demais pro anime, e ele corta tudo isso. O máximo que o Lagartixa fala sobre o assunto é que ele fez coisas horríveis, mas não especifica nenhuma delas. Fora isso, só no mangá é explicado como exatamente o Amidamaru matou o Lagartixa. Ele e seu bando de ladrões tentaram roubar Harusame e... bom, o resto, como dizem, é história. Em termos de outras alterações, durante o flashback para a criação da Harusame, que ficou extremamente fiel na adaptação, palavra por palavra, quadro por quadro, o anime não mostra que os pais do Mosuke aparentemente foram mortos pelo Lagartixa. Pera, quantos anos ele tinha quando morreu? Que eu não sei como me sentir a respeito, porque é uma alegação tão repentina e eu acho que ela nunca mais é citada depois. Será que o anime tirou pra diminuir a lista de crimes do bandido, que futuramente será um mocinho? Vai saber. Também cortam esse momento mais pro fim da saga toda, em que o Lagartixa tenta fazer o Yo de refém, mas a Ana imobiliza ele e se prepara pra mandar a alma dele direto pro inferno. E aí ele responde que não tem medo do inferno, porque a vida dele foi o inferno. Metal. E o Yo dá um basta nessa coisa toda. No anime isso é reduzido a ela só erguendo as contas e dizendo... antes de ser interrompida. Seguindo isso, no mangá, o Yo explicitamente diz que quer salvar a alma do Lagartixa porque é o trabalho dele, como xamã, e acredita que querer receber confiança e amizade é a verdadeira mágoa que prende ele ao mundo dos vivos. No anime, ele só diz... eu quero ser seu amigo, você quer ser meu amigo? E todos começam a fazer discursos sobre como a amizade é importante, como liberta a gente da escuridão e... uau! Olha que essa moda piegas, hein? E... essas foram as grandes mudanças, mas tiveram várias mudanças menores. A lista de diferenças desse mini arco é longa, mas ainda segue as mesmas batidas da história e o resultado final dela é o mesmo. E pra todos os propósitos, eu adorei esse momento aqui no anime em que, logo após a Harusame ser quebrada, chove por alguns minutos. Pra contexto, Harusame significa chuva de primavera. Mas no todo, uma adaptação. Ok, isso basta por hoje. Como sempre, fique ligado na próxima parte em que, enfim, começa a bendita luta dos xamãs. Ou pelo menos as preliminares.
Eu nunca vou te perdoar por ter me matado, Amidamaru. Não vou descansar em paz enquanto não vir esse seu rosto se contorcendo de agonia. Tá de sacanagem com a minha cara? Não adianta só fingir!